Nesse vídeo eu quero abordar um pouquinho o advento do bullying na infância e como ele pode prejudicar o teu comportamento na idade adulta. Para você aí que tem filho e não sabe como lidar com esse tipo de problema, eu aconselho você a permanecer aqui até o final desse vídeo comigo para entender melhor o que você pode realizar de manejo e melhorar a condição e a qualidade de vida do teu filho. Bom, acredito eu que se você esteja aqui, muito provavelmente você ou é uma pessoa que sofre ou sofreu bullying na infância e quer entender um pouco melhor como isso pode modificar circuitarias do teu cérebro, pode modificar a tua experiência como indivíduo e como você lida muitas vezes com os ambientes que você está e as pessoas que você se relaciona frente a esse trauma sofrido durante a infância, tanto em agressão física quanto em agressão verbal e que deixam muitas cicatrizes nas pessoas. O bullying ele tem sido um tema muito falado recorrentemente na internet. Muitas pessoas expressam opiniões adversas relacionadas a esse tema. Já vi bastante gente defendendo, inclusive, que a tese de que existe um bullying saudável, um tipo de brincadeira durante esse período, principalmente incluso na escola, na faculdade, defendendo essa tese de que o bullying, de fato, ele poderia, em certo nível, em certo volume, ser algo sadio e que tornasse talvez as pessoas mais carrascas ou que evitasse, de certa forma, com que se transformassem em adultos mimados ou pessoas mais fragilizadas e sensíveis. Bom, a ciência tem mostrado algumas coisas a respeito disso. Um dado que, somente por curiosidade, é que foi levantado a probabilidade de bullying, de você sofrer bullying sendo uma criança em países diferentes. E parece que na Romênia, Bulgária e Ucrânia, você tem uma probabilidade de 10 vezes maior de sofrer bullying quando nasce nesses países do que se você tivesse nascido na Suécia, na Islândia ou na Dinamarca, por exemplo. E isso acaba entrando naquele aspecto que eu já abordei aqui em alguns vídeos anteriormente, que muitas das vezes você não escolhe o ambiente que você está, você só é jogado ali e nasceu em um lugar que só por você estar morando e residindo naquela região já aumenta a chance de você ter que lidar com frustrações e com eventos nocivos, principalmente durante a infância, onde você não tem poder e autonomia o suficiente para manejar algumas coisas. Por isso que esse vídeo aqui ele é direcionado principalmente para pessoas mais adultas que têm já um certo controle ou responsabilidade sobre a vida de outra pessoa que está passando por um período na infância e que você julga poder estar passando por essa questão embaraçosa que é sofrer bullying na escola, sofrer bullying na rodas de amigos ou em outros ambientes que essa pessoa esteja socializando, essa criança. Então vamos lá. Durante a infância é basicamente onde é alicerçado o conceito e introduzido inicialmente o conceito de cultura. A cultura ela pode ser definida ali como a forma como pensamos ou fazemos certas coisas, sendo a maioria delas, e transmitida de forma não genética. Isto é, tudo que a gente consegue expressar através de comportamentos e passar isso adiante, principalmente através da inteligência verbal, da linguagem, ela é denominada como cultura. E a cultura durante a infância ela é praticamente vivenciada no ambiente de casa. Então, quem costuma mediar e intermediar esse processo são os pais ou os responsáveis por aquela criança. E parece que, de certa forma, e a gente já começa a entrar no tópico do vídeo, que crianças que tiveram acesso dentro do ambiente de casa a violências midiáticas, isto é, jogos de videogame, filmes, coisas que insinuavam, incitavam violência, muitas vezes inclusive de forma heróica ou implícita ali, romantizada, tinham uma tendência maior de expressar atos de violência nas horas seguintes, em momentos logo após terem assistido esses filmes, ter jogado esses jogos, etc, etc. Ou seja, não estou falando aqui, por favor, não vamos ser maniqueístas, não sejam 880 aqui. Não estou falando que isso é determinante. Inclusive, os estudos que abordaram esse tipo de investigação,
eles todos concluíram que aumentava a incidência de atos agressivos em crianças que já tinham uma inclinação à agressividade. Isso tanto por fatores genéticos, tanto por talvez terem vivenciado outros fenômenos de agressão, pode até ser fatores epigenéticos ali relacionados à gravidez e várias outras variáveis. A questão é, crianças que já apresentavam algum tipo de traço de personalidade agressiva ou comportamentos que de certa forma se apresentavam agressivos e tinham contato com essa violência midiática, aumentava-se ainda mais essa probabilidade delas continuarem perpetuando esse tipo de comportamento. Inclusive aquelas que não expressavam tanto começaram a expressar, começaram a demonstrar um pouco mais de agressividade após isso. Então, não estou falando que é um fator isoladamente determinante. Estou falando que se você tem um filho, um sobrinho, um neto que só assiste esse tipo de coisa, só consome esse tipo de conteúdo, é sim já cientificamente comprovado que está se aumentando a probabilidade dele ter esse tipo de comportamento, inclusive na fase adulta, tá? Então, outro estudo que foi muito interessante, que abordou relacionado à parte de criminosos, ele identificou que aqueles criminosos que tinham um nível de agressividade maior, de ato de violência enquanto estavam praticando o crime, tinha uma ligação, uma correlação direta com eventos traumáticos na infância relacionados à violência. Então elas presenciaram mais esses atos agressivos ou inclusive foram vítimas de atos agressivos durante a infância. Então, para você ver como a infância é um período extremamente sensível, é um período onde você se encontra extremamente suscetível a aderir certos comportamentos e levar isso, inclusive, de uma forma mais extrapolada para a tua fase adulta. E aí foi feito um último estudo para ser citado aqui, que já entra bem nesse aspecto de abordagem relacionado ao bullying, foram que adultos que demonstraram maior tendência relacionada a suicídio, a problemas de depressão, ansiedade ou desfechos até de desenvolvimento de quadros psicopatológicos estavam diretamente ligados a sofrer o bullying e também serem agressores ativos, pessoas que faziam bullying com as outras pessoas também. Parece que se você você faz uma junção desses dois cenários possíveis dentro de uma única pessoa, o produto disso é o pior possível dentro das outras duas perspectivas, que seriam somente a pessoa que sofre o bullying e somente a pessoa que faz o bullying. Parece que quando você junta esses dois lados em uma única pessoa, acaba de certa forma sendo ainda mais prejudicial do que só sofrer o bullying. Por quê? Nesse estudo foi indagado, algumas crianças, eles conseguiram coletar amostras numa população ali de crianças, onde se enquadravam esses 3 estereótipos e apresentavam para elas alguns eventos canônicos relacionados ao bullying. Então, eles meio que uniram esses 3 estereótipos, colocaram esses três tipos de criança, não eram 3 crianças, numa sala e mostraram vídeos de pessoas fazendo bullying uma com as outras ali, também crianças. E aí aqueles que eram agredidos, isto é, as vítimas, que passaram por eventos onde elas se enquadravam, classificadas como vítimas, elas condenavam totalmente o ato do bullying e, de certa forma, demonstravam simpatia para aquelas que também se encaixavam nas mesmas condições. Aqueles que eram agressores e que faziam bullying com os outros, eles, de certa forma, também condenavam o ato, muito provavelmente por uma questão de moral e, às vezes, medo de punição social, mas tentavam racionalizar por trás. Então, de certa forma, eles tentavam justificar alguns atos isolados, meio que colocando como se a vítima merecesse tal condição em algumas situações, ou justificando o ato de agressividade pelo agressor estar correto naquela circunstância. Já aqueles que eram tanto agressores quanto agredidos, que foi o que eu falei anteriormente daquele estereótipo final,
eles não condenavam nem um pouco, pelo contrário, eles incentivavam o ato, visto que acreditavam de forma, inclusive, inflexível, de que os mais fracos mereciam sofrer bullying, independentemente das circunstâncias. Só que, de certa forma, quando foi questionado para eles, sobretudo, por que eles acreditavam nisso, parece que eles entravam em uma contrapartida, em um contraponto. Por quê? Porque eram crianças que faziam bullying com as outras, mas justificavam aquele ato de bullying retirando-se como exemplo. Então, elas meio que pensavam assim, bom, os mais fracos merecem sofrer bullying, logo, eu estou correto de fazer bullying com o outro. Mas eu não mereço sofrer bullying. Bom, se bem que eu sou mais fraco, mas a pessoa que faz bullying comigo é terrível e é estúpida. Será que eu sou terrível e estúpido também com a pessoa que eu estou fazendo bullying? Não, mas o mais fraco merece sofrer bullying. E aí fica nessa retórica, você percebe que vira uma linha de raciocínio onde os próprios desfechos se justificam. E aí essa pessoa tem uma tendência maior a lá na frente ter problemas, principalmente relacionados ao abuso de substância, de drogas, problemas relacionados à parte de criminalidade, principalmente atos agressivos durante esses atos de criminalidade, uma tendência inclusive maior a desenvolver quadros depressivos e de ansiedade, inclusive o suicídio, tá? Então, para vocês terem uma noção, pessoal, o bullying é altamente nocivo. Crianças que passam por esse episódio, elas têm uma tendência muito maior a recorrer a potenciais malefícios lá na frente durante a fase adulta e continuar perpetuando comportamentos que são ruins para elas. Então percebam qual que é o core disso tudo e a solução talvez para isso. É que se você for analisar numa perspectiva mais ampliada nessa história toda, nós temos o ambiente onde essas crianças estavam inseridos, que muitas das vezes elas não controlam, mas as pessoas responsáveis por elas controlam. Então você aí que é pai, você aí que é mãe, tem total responsabilidade sobre o ambiente que você está submetendo o teu filho. E isso influencia diretamente na forma como ele vai interagir com as outras crianças e, por consequência, as virtudes que ele vai aderir, as coisas que ele vai absorver de informação do que é errado, do que é certo e como ele vai reprogramar essas ações dele vai ser determinante pelo estado que ele vai se sentir, o feeling, sabe? Como ele vai ter essa condizência com os comportamentos que ele emite e a forma como ele se percebe no mundo. A experiência dele vai ser alterada, principalmente pelo ambiente que ele está em maior contato, que é na casa dele, né? Muito provavelmente. A tendência é que seja, pelo menos. Então, você identifica que a quantidade absoluta desses eventos que são experienciados por uma criança de forma prejudicial, esses eventos nocivos, principalmente relacionados à parte de agressão, e plota isso colocando em contrapartida os eventos e contingências protetivas que vão, de certa forma, trazer esses fatores de proteção para que essa criança coloque em linha de raciocínio se vale ou não a pena prosseguir com esse tipo de comportamento, elas vão determinar se a tendência vai ser atenuada dele desenvolver alguma questão de felicidade, de bem-estar subjetivo durante a fase adulta, ou vai ser aumentada. E você percebe que isso daí são partes do ambiente onde ela está. Essas contingências compõem o ambiente, como eu expliquei anteriormente. Você soma isso juntamente com o fenótipo dessa criança, isto é, o estilo de vida que ela tem, com outros fatores genéticos que são integrados ali, o desfecho é um comportamento que é emitido, e esse comportamento direciona novamente a essas circunstâncias futuras. Então entendam, o que a gente consegue manejar dentro dessa equação que em última análise vai reverberar num comportamento é o ambiente que ela está submetida, principalmente o ambiente de casa.
Identifique que a criança que está sob um ambiente escolar, você muitas vezes não consegue ter controle próprio daquele ambiente. O que você consegue é fazer uma análise prévia da probabilidade dela ter algum tipo de problema naquele ambiente, né? E aí você tem que saber conhecer a escola, identificar quais são os amigos dele lá, ter essa sensibilidade maior para isso. E aí, se de certa forma você acreditar que ali está sendo um ambiente prejudicial para aquela criança, é tentar tirar ela daquele contexto e alterar para outro. Mas parece também que as crianças que faziam bullying, principalmente, porque também pode ser o caso aí do teu filho, elas eram pessoas que eram incentivadas com esse tipo de comportamento via outros estímulos e a cultura também que era estabelecida na casa delas. Ou por não ter pais, ou também por outros diversos problemas que também são existentes, mas eu não estou abordando diretamente aqui, eu estou vendo mais por esse feixe encurtado, esse funil que é o bullying, ok? Então vamos ser um pouquinho mais conscientes aqui e evitar depois ficar colocando, mas vão ter pessoas que não têm pais, que vivem na rua, tudo bem. Aí é tema para outro vídeo. Nesse vídeo eu estou abordando dentro dessa única e exclusiva perspectiva do bullying, como ele afeta o comportamento adulto, né, quando vivenciado durante a infância, que é a maioria dos casos. Então percebam, no fundo, a conclusão final é a seguinte: você aí que é responsável por uma criança tem que ser muito cauteloso, cuidadoso em relação a como você está transpondo para ela o que é uma cultura, o que são as suas ideologias, as suas crenças, os comportamentos que são mais preservados ali, e principalmente ser sensitivo às pessoas que estão com ela na maior parte do tempo. Então, a modificação precisa ser feita dentro daquilo que é manejável. A parte genética você não consegue manejar. Algumas coisas que você não sabe, não toma ciência, você também não consegue controlar. O que você consegue controlar é principalmente o fenótipo dessa criança, o estilo de vida dessa criança e em alguns ambientes que ela está sendo exposta. Então, tome como ponto de partida inicial, para se você de certa forma suspeita que isso possa estar acontecendo, investigar um pouco melhor como que tá esses ambientes prevalentes durante o período do dia dela e o que você está passando e ofertando para aquela criança, principalmente de fatores protetores. Eles precisam se sobressair de certa forma em comparação aos fatores aversivos para que no fim das contas aquele cálculo final de subtração entre esses dois fatores favoreça os fatores protetivos e atenue os danos futuros que ela possa estar tendo decorrente de alguma experiência relacionada com agressão ou com atos de violência durante o período de infância. Ok? Então é isso. Acredito que tenha sido elucidativo, espero que você tenha entendido, que eu tenha sido bem claro aqui nesse vídeo. Se você tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, espero você. Até o próximo.